Estamos então terminando esse nosso cursinho, lembrando que aqui no canal tem um outro vídeo sobre análise de dados usando o ChatGPT ou Gemini, sem que se crie nenhum código. Para isso a gente usa a interface padrão do ChatGPT ou o Bard, né? Mas aqui nós estamos falando da criação de um aplicativo independente, usando a OpenAI. Importante ressaltar que usando a interface padrão do ChatGPT, você pode usar um arquivo TXT de até 20 megabytes, onde você pode pegar o banco de dados, transformar num arquivo TXT, e a gente vai ver mais ou menos como se faz isso, e usar a interface padrão. Agora, usando a OpenAI, isso se reduz para mais ou menos 500 KB, onde a gente teve que usar um truque. Na realidade, a gente não faz o request em cima da tabela relacional, mas a gente usa o ChatGPT para criar um select. E a gente então apresenta o resultado desse select. Isso, como eu acabei de comentar, porque as tabelas normalmente têm mais do que 500 KB e seria impossível carregar toda a tabela, né? Vamos mostrar no exercício aí como é que a gente fez isso, você vai entender melhor. Eu recomendo que você faça um exercício aqui junto com a gente, e nesse nosso laboratório, digamos assim, nós vamos usar o MDB Viewer Plus, que é um aplicativo gratuito com o qual você pode criar bancos de dados relacionais. E eu criei então um banco de dados que eu chamei de Marketing MDB, porque o banco de dados relacionais no nosso caso aqui é do tipo Access, e tem uma tabela que é vendas, que tem essas colunas aí: produto, categoria, preço, janeiro, fevereiro e março. Esses valores aí em janeiro, fevereiro e março é a quantidade vendida, né? E a categoria aí nós temos limpeza, alimentação e frutas. Podia considerar fruta aí como alimentação, mas eu fiz questão de colocar aí como pera. É a pera como fruta, né? Se vocês viram o nosso outro vídeo sobre análise de dados aí, nós usamos essa mesma tabela aí naquele vídeo. Então recomendo que vocês assistam aquele primeiro para ver inclusive as limitações que o ChatGPT tem, e o Gemini no caso, a comparação entre um e outro. Mas continuando aqui, depois que a gente cria aí esse banco de dados, a gente tem que colocar esse banco de dados num servidor. E para isso você pode criar um servidor HTTP gratuitamente num site chamado somee.com. Não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, mas é bom para você fazer o exercício, e eu uso, de vez em quando eu uso esse site aí. Se você usar esse site, então você consegue, de alguma maneira, você consegue entrar, né? Entrar lá nesse somee.com no seu servidor, e aí você vai no File Manager, e lá você vai ter possibilidade de fazer upload de arquivos, inclusive abrir novas pastas. A gente criou aqui uma nova pasta chamada Data, e nessa pasta a gente colocou ali o nosso arquivo Marketing MDB, tá? Que a gente vai usar. Vamos voltar então, agora que a gente já criou o banco de dados, criou nossa tabela, vamos ver como é que a gente volta aqui para o OpenAI. Como na aula anterior, nós vamos usar aqui o Visual Studio, né, e trabalhar sempre com C#. O pessoal do ChatGPT gosta de trabalhar com JavaScript. Eu particularmente acho meio confuso, muito mais simples você trabalhar com C#.
Agora, o C# é melhor para aplicativos, né? Para trabalhar na internet, talvez o JavaScript seja mais interessante. Mas aqui você pode trabalhar com aplicativos tanto para o seu notebook como para o seu celular, né? Eu não vou explicar aqui como é que se trabalha com o Visual Studio. Nós temos aqui aquele tipo de projeto igual o anterior, que a gente vai ter uma interface, né? E temos aqui apenas o nosso script no programs.cs, que a gente vai ver em detalhes agora. Esses scripts você encontra lá no GitHub, então não vou realmente ficar digitando isso aqui, que muita gente faz isso, eu acho um saco. A gente vai analisar mais ou menos aqui, linha a linha, o que tem. Primeiro temos os usings tradicionais aqui, lembrando que tem aqui o Windows Forms, né, para fazer a interface. Tem aqui da Tasks, porque a gente trabalha com tasks, né, e no caso aqui a gente vai ter também o system.net.http, que a gente vai ter que comunicar o nosso aplicativo com aquele servidor HTTP para pegar os dados lá da tabela, né? Mas vamos ver aqui. A gente começa aqui definindo várias coisas. Text box, igual no caso anterior, a gente tem um campo de entrada, a gente tem um campo de saída, e aqui a gente vai ter dois botões. A gente trabalha aqui com o OpenAI, e é importante então lembrar que você tem que instalar, né? Você tem que instalar o OpenAI. Você reveja aí no anterior ali, no vídeo anterior, como é que você faz isso. E a gente criou aqui umas variáveis aqui, uma intro, uma select env, e depois a gente começa aqui com o OpenAI aqui, e você tem que entrar com a sua chave secreta. A gente explicou como é que se arruma a chave secreta lá no OpenAI, né? E propriamente dito aqui, o mais importante de tudo isso é o seguinte, é o pulo do gato. É que a gente vai fazer um request em que a gente vai explicar para o ChatGPT como é o nosso banco de dados e depois entrar com o request propriamente dito. Ele, a partir dessas informações, ele vai criar o select. Esse select a gente vai mandar lá pro servidor, né? Agora, o texto para você fazer o que eu chamo de introdução aqui é muito importante. Você tem que descrever direitinho os dados da tabela que está lá no banco de dados com a qual você vai trabalhar. A gente só consegue trabalhar com uma tabela, pelo menos por enquanto vamos trabalhar com uma tabela só. Então a gente fez um texto aqui que eu recomendo que você... Eu fiz vários destes textos aqui, até que esse aqui funcionou bonitinho. Então tem assim, num banco de dados relacional, temos a tabela vendas, porque a nossa tabela tema chama vendas. E a gente diz as colunas da tabela. As colunas vocês viram lá, né? É produto, categoria, preço, janeiro, fevereiro, março. Agora, olha que importante aqui. Eu tenho que dizer quais as categorias que eu tenho ali naquela coluna categoria, para depois poder usar isso num request. Porque na realidade, o ChatGPT aqui ele não vai ver aquela tabela. Ele vai ver meramente essa descrição da tabela e criar um select. Então eu coloco depois, criar um select de SQL para o caso do request que vem a seguir. Tá? E importante, responda apenas o select sem colocar um quadro para cópia, porque quando você faz esse tipo de coisa, ele fala um blá 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 lá e coloca o select dentro de um quadrinho, e eu não quero isso.
eu quero que ele coloque esse select num texto, porque eu vou ler esse texto e vou julgar isso lá no servidor, tá? Então é muito importante. Então coloca aqui, sem mais comentários, e põe assim, o request é 2 pontos. Então muito importante isso aqui, que eu chamei de intro, e mais lá embaixo vocês vão ver que o request mesmo que eu vou fazer, ele se compõe dessa introdução mais aquilo que eu digitar, tá? Vocês precisam entender isso, vocês vão entender quando ver o exemplo. Depois vocês voltam aqui no script, vocês vão ver como é que a coisa funcionou. Aqui depois eu crio um input box, input text box, aí já fizemos aí, a saída com scroll, e eu crio aqui 2 botões, porque vão ser 2 tempos. O primeiro tempo aqui do nosso aplicativo, eu vou entrar com o meu request, aí vou consultar o ChatGPT, ele vai me responder com o select, tá? E vai inclusive mostrar esse select. É importante que nessa hora você dê uma olhada para ver se o select está razoável, porque vocês sabem que o ChatGPT, pelo menos por enquanto, tem uma margem de erro razoável. Ele pode chutar alguma coisa que não tem o menor sentido. Mas então, eu tenho 2 botões. O primeiro botão então é para criar esse select, e depois quando ele volta eu tenho um outro botão em que eu vou realmente nisso aqui que eu chamo de request, mas na realidade ele vai me executar o select lá no banco de dados, lá no servidor, e vai retornar com o resultado desse select, tá? Então isso aqui são 2 botões, e vocês vão ver então que aqui nós temos 2 eventos aqui, né? Nós temos o evento do primeiro botão, isso aqui é tudo assíncrono, né? E o evento do segundo botão. E aqui eu coloco justamente o que acontece quando eu clico no botão. Aqui no primeiro aqui, eu faço aquele negócio que vocês já viram mais ou menos. Eu crio uma conversation aqui, né? E na conversation eu coloco aqui o input. E o input vai ser o quê? Vai ser aquela introdução mais o request que a pessoa digitou ali no input text box. Isso então vai lá para o ChatGPT, né? E volta a resposta, que no caso aqui é o select, tá? Importante sempre lembrar que você paga qualquer coisa dessas aqui que você faz, você paga, né? Não é uma coisa de graça. Então procure sempre fazer uma coisa mais reduzida possível para você pagar menos. Essa resposta aí, que é o select, ela vai aparecer no output, tá? É para você dar uma checada, como eu falei. E apertando o segundo botão, o que acontece aqui, que é uma coisa completamente nova aqui. Nós vamos lá no nosso servidor, que no caso meu aqui é americo.somi.com, no seu vai ter o seu nome, você vai disparar um arquivo ASPX. Então você tem que entender de ASP.NET. Se você não entender, você não vai entender nada desse curso, tá? Eu uso aqui então, né, esse HTTP Response Message aqui. Lembra do await aqui, né? Porque isso aqui é assíncrono. E eu jogo aqui justamente uma interrogação aqui, ó, com a mensagem enviada C igual a o tal do select que foi feito, né? Porque no anterior lá, ó, lembrem, vejam ali, a resposta que é o select eu joguei numa variável chamada selectVenv. E aqui, quando eu mando isso aqui lá pro ASPX, né, eu mando com a mensagem enviada C igual a mais o select, porque depois eu vou fazer vou ler o que eu mandei para lá, né? Se vocês não estão entendendo nada disso, porque vocês não entendem nada de ASP.NET, né? Tem que estudar. Aí eu vou ter a resposta aqui, né?
E o interessante aqui é o seguinte, como eu estou usando um servidor gratuito, o que ele faz? Ele me dá a resposta e acrescenta no fim da resposta, ele acrescenta uma propaganda danada lá do site deles, obviamente. Qual que é o truque que eu usei? Vocês vão ver lá no arquivo lá do ASPX, que eu acrescento na resposta, eu acrescento um cifrão antes dele colocar a propaganda, e depois aqui, ó, eu retiro toda essa parte que veio de propaganda, tá? Aí eu dou um clear no Output Text Box, por quê? Porque está lá o tal do select, e aí eu coloco aí a mensagem que voltou daquele arquivo ASPX, que é o que a gente vai ver agora. Lembrando que esse arquivo está lá no servidor, né? Então, basicamente, isso aqui é ASP.NET, né? Eu defino aqui um string MSG. E o que chega lá, né, vai chegar aqui, ó, no request parâmetros, mensagem enviada, porque vocês lembram que eu mandei para cá, né? Eu mandei para cá uma mensagem que estava chamada de mensagem enviada C. E é isso que ele vai ler aqui, que é o select que chegou aqui, tá? Isso aqui é sujeirinha aqui dos testes que eu fiz. Eu pego aqui esse select vindo aqui e jogo no string select aqui. Nem precisava, mas dá na mesma aqui, né? E isso aqui, ó, eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó, porque aqui, ó, vocês veem aqui, isso aqui é OLEDB, né? Que eu vou ter que colocar o select aqui, ó, tá? Quando eu crio o dataset aqui. Então aquele select vai vir para cá. Eu aqui, eu usando o LDB, eu crio um OCON, né? Tá? E aqui que eu tenho que colocar também o endereço aqui do DB, que é Data Marketing MDB, tá? E vamos repetir, nós estamos rodando isso lá no servidor HTTP, né? Eu abro esse OCON aqui e aí eu crio um dataset, tá? Nesse dataset, então, é que eu coloco aquele select, tá? E aqui tá, eu recebo nesse dataset, eu já recebo os dados todos ali, mas não de uma forma TXT. Então eu tenho que traduzir isso para TXT, e eu faço isso usando isso aqui, né? Eu crio um string builder aqui com TXT content, pego aquilo que está lá no dataset, tá? Eu faço aqui um for each aqui e leio primeiro o cabeçalho, né? O cabeçalho, e depois eu coloco as linhas aqui, tá? Depois disso tudo aí, ó, eu faço duas coisas aqui. Primeiro, eu crio um arquivo TXT lá no meu servidor. É um arquivo TXT que, isso inclusive eu coloquei isso aqui porque você pode usar esse arquivo para fazer consultas diretamente na interface do ChatGPT, se você quiser fazer gráficos, etc, etc. Então você tem aqui um arquivo TXT que é o resultado do select, né? Depois, como eu falei aqui, eu acrescento aqui, eu retorno esse resultado do select, eu retorno e acrescento, depois do que eu retornei, eu acrescento aqui um cifrão, que é justamente para tirar os anúncios aqui. Basicamente é isso. Você tem que ler isso com bastante atenção, estudar, e se você não está entendendo nada, você tem que aprender ASP.NET. É isso aí. Vamos então voltar lá para o nosso
para o nosso Visual Studio, né? Está aí então o nosso aplicativo compilado em forma do arquivo .exe. Podíamos ter criado também um APK para trabalhar no celular. Imagina, você cria um aplicativo desse, coloca no celular do presidente da empresa, ele vai poder estar lá na praia consultando alguns dados importantes da empresa. Mas vamos testar aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Dizia o Faustão. Vamos lá ver aqui, né? Uma primeira pergunta. Qual o produto mais barato? Vamos ver se ele entende o que é mais barato, né? Vamos pôr aqui. Então, primeiro a gente tecla aqui no Select para aparecer ali o Select do SQL. Isso aí, obviamente, se você for mandar para o seu diretor, aí você pode tirar essa parte, ele faz o request direto. Mas ali, o Select. Select produto from vendas, vendas é a tabela, onde o preço igual a select mínimo preço from vendas. Eu confesso que eu já não me lembro muito bem desse negócio de SQL, mas deve estar certo. Vamos ver então o request propriamente dito. Olha lá, qual o produto mais barato? O produto é o Prestígio, né? Se vocês lembram da tabela lá, o Prestígio era o mais barato. Ele coloca inclusive um cabeçalho ali. Eventualmente esse cabeçalho pode ser uma coisa sem significado, mas no caso aqui não. Produto Prestígio. Vamos fazer um outro aqui. Quantos produtos na categoria alimentação? Vamos lá para o Select. Select Count from vendas, onde a categoria é alimentação. Esse Select, até eu que estou meio enferrujado, vi que está razoável, né? Olha lá. São dois. Como eu falei, às vezes ele coloca um cabeçalho ali, coloca esse Experts 1000 aí, não sei de onde é que ele tirou isso, mas tudo bem. Ele deu a resposta certa, né? Vocês viram naquele outro nosso vídeo aí que eventualmente ele responde coisas erradas, né? E aqui eventualmente ele pode não conseguir entender, por exemplo. Ele viu lá o que é mais caro, mas será que ele entende qual o produto do trimestre, etc. Vamos fazer assim. Qual o produto cujas vendas cresceram mais no trimestre? Vamos ver o Select aí. Esse certamente eu não vou entender. Select vendas o março, fevereiro, maior que order by, não sei o que. Não entendi, mas tudo bem. Sinto muito, não consegui resolver o seu request. Tente outra forma de pedir mais detalhado. Tá vendo? Às vezes ele não consegue resolver e a gente tem que escrever. Isso, aliás, é próprio do ChatGPT, do Gemini também, mesmo na interface normal, né? Você tem que tentar descobrir a maneira mais compreensível para ele, né? A gente viu o negócio de crescimento, vamos fazer um outro de conta, né? Vamos ver aqui, ver se ele faz. Porcentagem de crescimento do Homo no trimestre. Será que ele vai entender isso? Vamos ver. Vai dar um select aí cheio de conta, né? Janeiro, não sei o que, porcentagem do Homo no trimestre. Vamos ver. Porcentagem de crescimento de Homo no trimestre, 153%, né? Deu com todas as casas decimais.
Eventualmente alguma coisinha dessa pode ser não muito elegante, mas o importante é que ele dá a informação, né? Agora é bom lembrar, né? Cada request desse aqui a gente está pagando. Mas o valor é baixinho, é na ordem de cada 100 requests você paga $1, mais ou menos. Mais ou menos, não estou garantindo isso porque existe a contabilidade dos tais de tokens, não sei o quê, mas é mais ou menos por aí. Enfim, eu queria mostrar o resultado aqui do nosso teste, né? É uma maneira de lançar aí para vocês aí uma arquitetura em que você pode fazer consultas a banco de dados relacionais, né? Porque você pode pensar assim, não, vou fazer o seguinte, vou pegar o banco de dados relacional, né, e transformar em TXT e colocar como anexo lá da consulta. Mas isso aí você tem um limite aí de 500 KB, né? E aí, dependendo do banco de dados, dá até para fazer isso, mas dependendo do banco não dá. No nosso caso aqui não. A gente está fazendo select e vocês reparem aqui que o banco de dados ele não vai para o request, né? O request é meramente para a construção do select. É isso aí, gente. Vamos terminando então o nosso cursinho aí. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado. Até a próxima.